Há algo que separa os que vivem tentando dos que realmente conquistam. Uma linha invisível, traçada não pelo dinheiro, mas pela mentalidade. A diferença entre quem sobrevive e quem prospera não está na sorte, está na forma de pensar. E é por isso que apenas 1% das pessoas realmente alcança a liberdade, porque escolheram pensar diferente. Desde cedo, somos ensinados a seguir o mesmo roteiro: estudar, conseguir um bom emprego, trabalhar duro, pagar as contas e esperar pela aposentadoria. O mundo chama isso de segurança, mas Robert Kiyosaki dizia que essa é a maior armadilha da vida moderna, a corrida dos ratos. Você corre, se esforça, luta, mas nunca sai do lugar. E o mais cruel é que te fizeram acreditar que essa corrida é o caminho certo. Mas e se tudo o que te ensinaram sobre sucesso estivesse errado? E se a verdadeira liberdade não viesse de um salário, mas de uma mentalidade? A maioria das pessoas trabalha por dinheiro. Elas vendem o próprio tempo, o ativo mais valioso que existe, em troca de algo que nunca é suficiente. O pagamento chega, as contas levam e o vazio continua. No fundo, algo dentro delas grita: será que é só isso? O sistema precisa que você continue acreditando nisso. Ele precisa de pessoas obedientes, previsíveis e cansadas. Mas os 1% descobriram o oposto, que o tempo é o verdadeiro dinheiro e que liberdade é ter o poder de escolher o que fazer com ele. Napoleon Hill dizia: tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas a maioria das pessoas nunca acreditou que podia ser livre, foram treinadas a obedecer. A mentalidade dos 1% começa onde a zona de conforto termina. Eles não têm medo de errar, têm medo de ficar parados. Eles entendem que o erro é o melhor professor e que cada fracasso carrega o germe do aprendizado. Enquanto uns lamentam a queda, os 1% constroem asas com os próprios destroços. O que te impede de crescer não é a falta de oportunidade, é a falta de visão. Os que prosperam veem o que os outros não enxergam. Enquanto uns veem crise, eles veem criação. Enquanto uns veem obstáculos, eles veem possibilidades. A mentalidade milionária não nasce do acaso, nasce da consciência. Ela nasce quando você percebe que ninguém virá te salvar. Nem o governo, nem o patrão, nem a sorte. Você muda a sua vida. Você é o investimento mais poderoso que existe. Kiyosaki dizia: os pobres trabalham por dinheiro, os ricos fazem o dinheiro trabalhar por eles. Mas antes de controlar o dinheiro, é preciso controlar a mente. A mente é o campo de batalha onde se vence ou se perde o jogo da vida. Aqueles que fazem parte dos 1% não são mais inteligentes, nem mais sortudos. Eles apenas escolheram acreditar que são responsáveis pelo próprio destino. Eles entenderam que riqueza é consequência, não ponto de partida, e que a verdadeira abundância começa quando você para de culpar e começa a agir. Feche os olhos e imagine você acordando sem pressa, vivendo daquilo que construiu, não do que precisa fazer. Você sendo dono do seu tempo, dono das suas decisões, dono da sua vida. Isso é liberdade. E liberdade é o sonho que move os 1%. Mas liberdade exige preço, exige sacrifício, exige disciplina, exige coragem. Coragem para dizer não ao conforto. Coragem para começar quando ninguém acredita. Coragem para continuar quando o mundo parece desabar. Os 1% não fogem da dor. Eles a transformam em energia. Eles entendem que a dor é o fogo que purifica, o processo que separa o ouro da impureza, e é nesse fogo que nasce a verdadeira riqueza. Riqueza não é sobre dinheiro, é sobre controle. Controle do tempo, da mente, das emoções. Quem domina a si mesmo, domina o mundo. Enquanto muitos procuram atalhos, os 1% constroem caminhos. Enquanto uns esperam, eles agem. Enquanto uns sonham, eles realizam. A diferença está na mentalidade. E mentalidade não se compra, se constrói. Os 1% não perguntam quanto custa, perguntam quanto vale. Eles não dizem não posso, dizem como posso. Eles sabem que cada escolha é um investimento e que o tempo é o ativo mais valioso que existe. Por isso,
Cada minuto desperdiçado é uma fortuna jogada fora. Você quer ser diferente? Então, comece mudando o que consome. Pare de alimentar sua mente com distrações e comece a nutrir sua visão. Leia, estude, observe. Caminhe com quem pensa grande. Afaste-se de quem vive reclamando. O ambiente molda a mente e a mente molda o destino. A mentalidade dos 1% é a arte de pensar longo prazo. Eles entendem que plantar exige paciência, que o sucesso não vem em semanas, vem em anos, que enquanto a maioria busca o prazer imediato, os 1% buscam o propósito eterno. E sabe qual é o segredo deles? Eles têm metas tão grandes que o medo parece pequeno. Eles não esperam confiança para agir, agem até se tornarem confiantes. Eles sabem que o medo é natural, mas a paralisia é uma escolha. Pense nisso. Se você não está construindo o seu sonho, está ajudando alguém a construir o dele. E a diferença entre um e outro é simples: visão e ação. Os 1% acordam com propósito. Eles não vivem de desculpas, vivem de resultados. Eles não dizem um dia, dizem é hoje. Eles não esperam o cenário perfeito, criam o próprio cenário. E quando caem, porque todos caem, eles se levantam com mais sabedoria. Eles sabem que o fracasso não é o fim, é apenas o início de uma nova tentativa. E cada tentativa os aproxima da liberdade. Os 1% vivem o que pregam: estudo constante, disciplina inquebrável e foco absoluto. Eles sabem que o mundo muda, mas os princípios são eternos. Investem em conhecimento porque entendem que o conhecimento é o único ativo que ninguém pode tirar. Quer prosperar? Pare de buscar atalhos. Construa bases sólidas. Economize, invista, aprenda. Mas, acima de tudo, mude a mentalidade. Riqueza é um reflexo da mente. A conta bancária apenas espelha o que está dentro de você. Pense grande, haja grande e mantenha a fé. Porque quem acredita e age com propósito se torna imparável. A mentalidade dos 1% não é um dom, é uma decisão. Decisão de não se conformar, decisão de aprender todos os dias, decisão de crescer mesmo quando parece impossível. Lembre-se, o sucesso não é o destino, é o caminho. Cada passo, cada erro, cada lição, tudo faz parte da construção do seu império. Você nasceu para mais do que apenas sobreviver. Nasceu para deixar um legado, para inspirar, para criar, para provar que é possível. A escolha é sua: seguir o roteiro que te deram ou escrever o seu próprio. Os 1% já fizeram a escolha deles. E agora é a sua vez.